Olá, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos e neste momento quero apresentar a você, através desse vídeo, um estudo sobre bibliologia. Bom, vamos ao nosso estudo. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 30, 31 e 32. Acompanhem na revista Almeida Atualizada. Vamos à leitura. Assim diz o texto: Correndo Filipe, ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como podereis entender se alguém não me explica? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Bom, observamos aqui o texto da Palavra de Deus, onde o eunuco estava lendo Isaías 53 e não estava compreendendo. E aí Filipe vai ensinar ele. E é baseado neste capítulo, neste versículo, nessa passagem, nesse evento, que eu quero falar sobre bibliologia, a matéria da teologia sistemática. Fazer uma síntese rápida a respeito do assunto. Eu vou dividir em duas partes: a Bíblia como um livro de literatura e a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo. E precisamos entender algo muito importante, que a Bíblia ela é um meio de comunicação entre o homem e Deus. O salmista vai falar isso, Salmo 119, do verso 1 ao verso 7, o salmista vai falar que Deus criou tudo, ou seja, Ele é o Criador e nós somos criatura. E o meio de se comunicar de criatura e Criador é a palavra de Deus, é a lei de Deus que é perfeita. Então o salmista estava dizendo que Deus criou a sua criatura e entregou agora a sua criatura o meio de se comunicar com o Criador. Digamos assim, um exemplo bem grosso, mas só para que você entenda: um aparelho celular é um meio que você se comunica com qualquer pessoa no mundo. Tá? Onde a pessoa estiver, você vai ligar a essa pessoa por meio deste aparelho. Então, a palavra de Deus é ela que nos liga a Deus, é ela que faz essa conexão entre criatura e Criador. Então, a palavra do Senhor, ela é importante para isso, para podermos se comunicar com o nosso Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo vai falar nesta carta a respeito da palavra de Deus, dos escritos, como nosso ensino, como o nosso orientador. Ela é o nosso guia, ela mostra, ela revela o erro, ela abre a visão. Então é preciso ler a Bíblia para que você possa enxergar o caminho correto. Ela nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o meu povo peca por falta de conhecimento. Se não conhecemos, se não sabemos aonde está o erro, não conseguimos nos livrar dele. Mas quando a palavra de Deus nos mostra o erro, aí sim desviamos do erro e cada vez mais nos aperfeiçoamos, nos santificamos para chegarmos ao céu. Também João 1:1, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto sagrado: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando a respeito da palavra viva, aqui no sentido de que a palavra ela é viva, como Jesus Cristo diz: Eu sou o pão do céu. Ele é o alimento, ele é a palavra de Deus, ele é a vida. Então precisamos ter esta vida espiritual que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Verbo, que é a própria palavra de Deus. A importância de lermos a Bíblia é muito importante. Você fazer leitura diária. Muitas das vezes nós não temos o hábito de ler a palavra de Deus. Às vezes esquecemos, às vezes não dedicamos, não fazemos um devocional, deixamos em segundo plano. É mais fácil a gente acessar um celular para entrar numa rede social, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, ou também, quem sabe, você ficar diante do aparelho de televisão,
assistindo Prime Video, ou Netflix, ou o canal aberto, o canal por assinatura e por aí vai. São muitas coisas para nos distrair e para impedirmos de estudar a Bíblia. Mas eu quero dizer para você algo importante que talvez você sabe, mas você não está praticando. Se você não lê a Bíblia, você não ouve Deus. Se você não lê a Bíblia, você não conhece o caminho que te leva ao céu. Pois a Bíblia, ela é para isso, ela é para ter essa comunicação entre Deus e o homem. A Bíblia, ela é para mostrar o caminho certo ao homem. Então, é preciso você alimentar da palavra de Deus. A importância da palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Cristo, ele vai fazer isto, nos dando um exemplo. Ele é Deus, ele não precisava fazer isto, mas ele fez para mostrar que nós temos uma arma, que é a palavra de Deus. Ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. E quando a pessoa não sabe usar a arma, ele acaba se prejudicando. E por isso é preciso você ler a Bíblia para que você use ela como apologética, como defesa da sua fé. Jesus Cristo faz isso, Mateus capítulo 4, versículo 4, onde diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava falando com o inimigo que estava lhe atacando e ele usa esta palavra como a Bíblia, que é o alimento, que é a palavra de Deus. E ele vai usar aqui nesse evento, em outra sequência, a Bíblia, a palavra de Deus, para defender. E você, como você está se defendendo do inimigo? Com suas próprias palavras ou com a palavra de Deus? Pois com as suas próprias palavras você pode errar, mas com a palavra de Deus não, ela é infalível, ela é inerrante. Então, use a Bíblia para se defender do inimigo e também para atacar a ele, para resistir a ele. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então você precisa usar a palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16, o profeta Jeremias vai dizer que ele comeu a palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 16: achando as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então você precisa alimentar, assim como o corpo biológico, o corpo físico precisa do alimento sólido para se manter vivo, a alma também precisa do alimento espiritual, e este alimento é a palavra de Deus para se manter viva. Você precisa estar alimentando a tua alma, porque se você não alimenta a tua alma, o inimigo pode levar ela à perdição, ela pode morrer. Sabemos que a morte espiritual é quando o homem se afasta de Deus. Quando o homem não está em Deus, a alma está morta espiritualmente. Por isso, se dá em função de quê? Da falta de alimento, da falta da leitura da palavra. Você precisa alimentar-se da palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a carta vai falar a respeito da palavra do Senhor como um alimento genuíno, como um leite materno. Assim diz o texto: desejai ardentemente como criança recém-nascido o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O texto já está se explicando por si só. A palavra que já está dizendo que você deve alimentar. Ela faz uma comparação, uma analogia ao leite, que é o leite materno, o leite onde a criança tem os seus primeiros nutrientes, ou seja, para manter-se vivo ele precisa do alimento. A palavra do Senhor também é assim. Para você ter a salvação, você precisa ler a Bíblia, porque aceitar Jesus é o passo que você dá para que ele possa entrar no seu coração. Mas agora você precisa do segundo passo, que é a santificação. E a santificação, ela vem por renúncia. A renúncia vem através da leitura da palavra de Deus, porque ela vai te mostrar o certo e o errado. E por isso você precisa ler a Bíblia para você distinguir o que Deus quer para você e o que Deus não quer para você. Leamos também 1 João capítulo 5, versículo 39, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, onde diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. São elas as mesmas que testificam de mim. Você precisa examinar a palavra de Deus. Examine a palavra do Senhor. Leia constantemente a Bíblia para que você possa estar forte para resistir
todas as investidas do inimigo. Você precisa se preparar, e para se preparar é necessário estar lendo a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo disse que o obreiro deve manejar bem a palavra do Senhor. E muitas das vezes a pessoa não tem esse manejo, não sabe usar. Procurar e apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e não lê a Bíblia e não conseguem falar de Deus através da palavra do Senhor, porque não tem conhecimento bíblico. E às vezes ocorre até de determinados obreiros não ler a Bíblia e não ter nem realmente o que falar. Salmo 1, verso 2, o salmista vai dizer assim: antes o prazer está na lei do Senhor, na sua lei medite dia e noite. Você precisa ler a palavra de Deus. Olha a recomendação aqui, é ler dia e noite, né? Eu estou pedindo para você fazer uma leitura de pelo menos um capítulo por dia, ou 5 capítulos em um dia de folga, se você não tem tempo, na semana, mas faça essa leitura. Já a própria Bíblia, que o Salmo já está falando a respeito de você ler constantemente, dia e noite, fazer dela um alimento diário, constante, refeição, quem sabe até 3 vezes ao dia. Então, muito importante você fazer isto. Primeiro capítulo de Josué, versículo 8, a recomendação para Josué é que ele deveria ler a palavra do Senhor, se alimentar dela dia e noite. Não cesse de falar deste livro, leia antes, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe aqui a importância de você ser bem-sucedido espiritualmente. Para você prosperar espiritualmente, você precisa ler a Bíblia. Você precisa alimentar-se da palavra do Senhor. Leia a Bíblia, é muito importante você fazer a leitura dela. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Olha o que o texto diz. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. E terás consigo nela, e terás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, a fim de que guarde todas as palavras desta lei, antes desta lei, e estes estatuto para cumprir. Deus está falando a respeito de cumprir a lei, para que a pessoa possa viver bem, que você possa temer a Deus. Você precisa estudar, porque é você vendo como que Deus age, o que Deus faz, é que você vai criar um certo respeito, um certo temor, que você vai conhecer um pouco de Deus, e conhecendo a Deus você passa a respeitá-lo mais. E isso vem através da palavra de Deus. Então precisamos também desenvolver a nossa fé, precisamos ter uma fé maior em Deus, e isso vem através da leitura. Quando lemos a Bíblia, por exemplo, Heróis da Fé, em Hebreus 11, quando você lê ali, a sua fé renova, porque você vê uma história verdadeira contada ali, aonde as pessoas pela fé venceram. Então você também vai vencer pela fé. Mas para isso você precisa ler a Bíblia para ver os feitos que ocorreram, os milagres que Deus fez. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a palavra de Deus, você não vai ver o que Deus fez. Você não vai contemplar a glória de Deus nos antepassados. Então para isso você precisa ler a palavra do nosso Deus. Olha só o que diz aqui o texto do livro de Isaías, capítulo 35, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma outras faltará, porque a boca do Senhor ordena e o Espírito mesmo ajuntará. Então você precisa buscar, né, no livro de Deus, ou seja, a Bíblia ela não é para ficar na estante, mas sim para ser lida. Você precisa ler a palavra do Senhor para que você possa ter mais fé no nosso Deus. Salmo 119, 130. Olha o que o salmista diz aqui. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Que palavra abençoada. Olha o que o salmista está dizendo.
A revelação das tuas palavras dá entendimento ao simples. Você não precisa ser um poliglota, você não precisa ser teólogo, você só precisa dar lugar para o Espírito Santo falar contigo. A revelação vai vir, Deus vai te revelar e vai lhe dar esclarecimento. Por isso você precisa ler a Bíblia para aumentar a tua fé. Salmo 119, 72. Olha o que o salmista diz. Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, vale mais do que qualquer bem, do que qualquer coisa desta vida, desta terra. Ela é o que nós temos de maior valor. É o tesouro do crente, porque é através dela que Deus fala. É através dela que ouvimos a voz de Deus. Então você precisa ler a palavra para que Deus possa acrescentar a tua fé. A Bíblia, como livro, nós vamos encontrar na palavra do Senhor, em Jeremias 36, 2, falando a respeito do rolo, da palavra de Deus. E aí nós vamos encontrar Mateus 21, 42, falando das Escrituras. Nós vamos encontrar Romanos 1, 2, falando das Escrituras, no sentido sagradas Escrituras. Nós vamos encontrar Hebreus 4, 12, falando da palavra de Deus. Romanos 3, 2, falando sobre oráculos de Deus. Porque a Bíblia nós não encontramos na tradução falando a respeito da palavra Bíblia, porque a palavra Bíblia quer dizer vários livros, como se fosse uma estante, tá? Bem simples para que você possa entender. Não vou aqui trazer o sentido da palavra grega, tá? Até porque para não ficar complexo e nem muito difícil, mas que você possa entender que a palavra Bíblia significa vários livros. Então é a junção dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, totalizando aí 66 livros. Então esses 66 livros formam-se a palavra Bíblia, uma estante de livros. São livros que foram escritos por pessoas de diferente época, de diferentes situações, mas que todos têm uma conexão com o próprio autor, que é o Espírito Santo, que é Deus. O próprio Deus é quem revela. Então, são vários escritores diferentes, em várias épocas diferentes, mais de 40, mas todos falam do mesmo assunto. Nós vamos encontrar do Gênesis ao Apocalipse, falando do homem, falando do pecado, falando de Jesus Cristo, falando do plano de salvação de Deus para a sua criatura. Então você precisa ler a Bíblia para você entender isto, a palavra do Senhor. E um rápido aqui resumo, nós vamos encontrar no Antigo Testamento lei, história, poesia e profecia. São essa divisão teológica, tá? Vão estar aí os livros divididos dessa seguinte forma. No Novo Testamento nós vamos ter biografia, vamos ter história, epístolas e profecia. Tá? Eu quero resumir em função do tempo, tá bom? E aí nós temos a Bíblia foi escrita em grego, e algumas palavras em aramaico e hebraico. Hebraico e aramaico no Antigo Testamento e em grego no Novo Testamento. Hoje nós não temos mais a Bíblia escrita no seu original, mas temos as cópias e temos as traduções. Então, as traduções ela vem para ajudar o leitor, para fazer com que a pessoa consiga ler a palavra do Senhor, tornar acessível a todos. E aí nós temos várias traduções no mundo inteiro. Aqui no nosso país, no Brasil, nós temos a tradução mais conhecida, que é Almeida, né? Temos outras traduções, mas eu não quero falar em função do tempo. Mas na Almeida nós temos uma tradução onde é usado pela maioria do protestantismo, né? Dos evangélicos. E é uma tradução a alguma parte um pouco literal, outra parte um pouco dinâmica, eu falo no sentido porque a Almeida ela tem a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Fiel. Então, quando se trata da Almeida Fiel, está falando da tradução literal, palavra por palavra. E a Almeida Atualizada, a
a NAA também vai ser mais um pouco dinâmica, tá? Na necessidade precisa. Há texto que ela é dinâmica, há texto que ela é literal. Então nós temos a tradução. E a tradução, elas tem diferença, tá? Nos seus... tem diferenças nas suas palavras, mas o significado são o mesmo. E isso vai fazer com que nos dá um entendimento, lendo palavra diferente, mas um entendimento só. Por isso precisa ler texto e contexto. Você não pode ler um versículo, porque se você ler um versículo, você pode compreender diferente daquilo que é a mensagem de Deus. Tá? Quero deixar aqui para que você possa estar lendo a palavra do Senhor e estudando a palavra do Senhor todos os dias, tá? Fiz um resumo rápido e no próximo vídeo eu vou estar falando da palavra de Deus no sentido da revelação da palavra viva, não como um livro de literatura. Aqui eu trouxe um apanhado mais na questão literária, mais na questão dos seus escritos, mas eu quero no próximo vídeo falar a respeito da Bíblia como uma revelação para o homem. Deus abençoe, se inscreva no canal.